Se eu perguntasse agora para você, você já foi rejeitado? Provavelmente quase todo mundo responderia: sim, eu já fui. Mas deixa eu fazer uma pergunta diferente. Se eu te dissesse que talvez você esteja vivendo sobre a influência da rejeição sem perceber, porque a rejeição raramente aparece dizendo: olá, eu estou aqui. Ela aparece disfarçada. Ela parece disfarçada de insegurança, de necessidade constante de aprovação, de medo de errar, de comparação, do perfeccionismo, da dependência emocional. Hoje nós vamos descobrir como a Bíblia trata essa ferida e por que ela pode estar influenciando praticamente todas as áreas da sua vida. A grande verdade é que a rejeição não é apenas uma emoção, ela passa a ser uma lente onde você observa tudo. Você começa a interpretar tudo através dela. Uma mensagem que demorou, um olhar diferente, uma crítica, um silêncio de alguém. Tudo parece confirmar a mesma mentira. Eu não sou o suficiente. E é exatamente isso que torna essa ferida tão perigosa para quem tem, consciente ou inconsciente. A Bíblia, ela apresenta inúmeras pessoas que foram rejeitadas. José foi rejeitado pelos irmãos, Davi foi esquecido pelo próprio pai quando Samuel veio ungir ele como rei. Jefté foi expulso da própria família. O próprio Jesus foi rejeitado pelos homens. Isaías 53 diz o quê? Ele era o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Foi rejeitado pelos seus. Perceba algo importante. Todos eles viveram rejeição, mas nenhum deles recebeu sua identidade da rejeição. A rejeição foi apenas uma experiência dos relacionamentos que eles tiveram, mas nunca foi a identidade. O problema começa quando uma experiência passa a definir quem acreditamos ser de fato. E baseado nisso, você fala: eu sou isso, eu tenho isso, aconteceu isso comigo. Só que a rejeição também, ela afeta o corpo físico. E talvez você nunca tenha pensado nisso ou percebido. As emoções, elas não ficam apenas na mente, elas produzem respostas reais no nosso corpo. Quando uma pessoa ela vive constantemente com medo de ser rejeitada por alguém, o cérebro dela permanece em estado de alerta. A frequência cardíaca começa a mudar, a respiração começa a ficar ofegante, os músculos começam a ficar tenso, o organismo libera hormônios relacionados ao estresse, à ansiedade. O corpo passa a viver preparado para uma ameaça a qualquer momento, mesmo que não exista nada disso. É por isso que algumas pessoas sentem aperto no peito, nó na garganta, ansiedade, sensação de vazio, sem compreender exatamente o motivo. Percebe? Praticamente está tudo bem e, de repente, ela sente essa emoção, ela sente essa sensação, ela sente essas reações no corpo, no organismo. O que isso significa? Que o seu corpo ele está respondendo ao estado emocional predominante naquele momento. Hoje eu trouxe uma ferramenta para mostrar para você. Mas antes de olharmos para a ferramenta, eu quero explicar rapidamente o conceito que a gente utiliza e eu utilizo durante toda a minha jornada de atendimento. Seja nessa jornada aqui, seja um atendimento em grupo, seja um atendimento individual que eu faço em consultório. Você perceberá que cada GPS, que é uma ferramenta emocional, que eu vou apresentar nessa aula uma, na próxima outra, e assim, em cada aula a gente vai trazer uma ferramenta diferente. Cada GPS desse, cada ferramenta apresentada, ela vai trazer para você uma emoção acompanhada por uma frequência. Essa representação foi inspirada na escala de consciência proposta pelo psiquiatra David Hawkes. Depois você pesquisa o trabalho que esse psiquiatra fez
sobre o como as reações, as sensações, as emoções que nós sentimos ou percebemos, ela influencia a frequência do nosso corpo, o quanto ela impacta, o quanto ela atrapalha. Então essa ferramenta eu vou colocar na tela aqui, você também vai ter acesso dentro da comunidade. Você vai baixar ela para você ter acesso a ela em mãos, impressa ou digital. Mas o mais importante aqui, o mais importante do que os números em si que eu vou trazer, é compreender o princípio que tem por trás dela. Hoje a gente sabe que diferentes estados emocionais produzem diferentes padrões de funcionamento do cérebro e do corpo. Quando a gente sente medo, vergonha, culpa ou ansiedade, o nosso sistema nervoso entra em um estado de defesa. Agora, quando a gente experimenta segurança, coragem, aceitação, paz, gozo, o organismo ele tende a funcionar de maneira mais equilibrada. Por isso, nós vamos utilizar essas frequências como uma forma visual para identificar e representar diferentes estados emocionais que a gente possa estar sentindo. Para nós, essas frequências que eu vou falar aqui não representa nada de energia mística, esoterismo e nem qualquer poder espiritual. É apenas uma ferramenta terapêutica para facilitar a compreensão do impacto que cada emoção pode exercer sobre os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e sobre o nosso corpo. A transformação verdadeira que a gente vai falar aqui, ela acontece pela renovação da mente. Eu venho falando isso sempre. Pelo tratamento das feridas emocionais e, acima de tudo, pela ação de Deus em nossas vidas. Por isso que toda ferramenta, todo contexto, toda ciência, tudo aquilo que eu estudo, que eu aplico nos meus pacientes em jornada, em grupos ou individual aqui no consultório, eu tenho todo o cuidado, não de algo religioso, mas de algo espiritual bíblico, para que a gente venha trabalhar, sim, com ferramentas e elementos e percepções aonde nós temos também a base bíblica, além da base da psicologia, da neurociência, da psicanálise. Por isso que eu trago todas essas ciências e também a Bíblia, não num formato religioso, não numa linguagem religiosa, mas espiritual, porque nós somos corpo, alma e mente. A gente precisa equilibrar todos os três para que tudo esteja caminhando bem. Então agora eu vou trazer aqui para você a ferramenta. Lembrando que essa ferramenta você tem acesso a ela dentro da comunidade de alunos. Você vai baixar para imprimir ou olhar ela digital. Então eu vou colocar na tela, se caso você não tenha acessado ou baixado ainda, para você acompanhar tudo aquilo que eu vou trazer aqui para você. Agora vamos analisar esse GPS emocional da rejeição. Hoje, esse encontro aqui, a gente vai estar falando sobre a rejeição, tá? Então, essa ferramenta ela é toda baseada nesse sentimento, nessa emoção. A rejeição, ela aparece na base da escala de Hawkes, porque ela tende a manter a pessoa em um estado constante de sobrevivência. Então, existem pessoas que acordam pela manhã com um sentimento ruim. Talvez passou ontem Talvez ontem a pessoa teve aconteceu algo com ela, que ela se sentiu rejeitada num grupo, na empresa, em casa, na faculdade, na escola, não sei. Ou até mesmo veio uma sensação de rejeição da infância, que é inconsciente, e ela acorda com essa sensação. Ela acorda com esse sentimento, com essa emoção, e aquilo ali você já começa o seu dia com a energia baixa. Você já começa com um sentimento ruim. E o seu cérebro, ele começa a buscar
sinais de rejeição o tempo inteiro. Ele já tem isso para fazer. Por isso que pequenos acontecimentos acabam o quê? Produzindo grandes reações. Agora, voltando à ferramenta aqui, deixa eu pegar os pontos principais. Então, ali em cima, você está vendo perto do boneco, do lado esquerdo, está ali, rejeição 20 Hz. Rejeição é a emoção que nasce quando a alma acredita que não é desejada ou necessária. Olha os pontos de marcação no boneco, onde a rejeição, ela de uma forma física, ela te mostra reações no corpo. Ali no pescoço, ó, você tem medo de se expressar. Eu já cuidei e conversei com pessoas. Deixa eu voltar aqui. Eu já tive um paciente que ele tinha muito problema de dor na garganta. E a gente conversando ali, o corpo, ele fala. Existe até um livro que fala, ó, o corpo fala. E ele somatiza tudo aquilo que a gente tem de carga emocional, de traumas, de crenças, e tudo que a gente vem falando desde a infância, a gente tem isso tudo registrado. E existem sinais, doenças, dores, partes do corpo que a gente estudando dentro da psicossomática, ele vai revelar problemas que nós temos em determinadas situações por causa daquele ponto que está doendo. Então ali, na ferramenta, você viu que no pescoço é a garganta. E tinha um paciente que eu tratei dor de garganta dele porque ele tinha um problema emocional da rejeição com o pai dele lá na infância. Ele se sentiu rejeitado inconscientemente. Ele já era um adulto quando eu atendi, ele tinha uns 30 anos mais ou menos. Só que aquilo ficou guardado e o corpo dele estava externando, estava sinalizando aquilo ali de coisas antigas que hoje já estava resolvido, ele e o pai dele tinham uma boa relação, só que o corpo dele sinalizava aquilo ali. E a gente teve que passar por sessões de terapia para estar curando aquilo ali. E ele conseguiu ressignificar aquilo ali com o pai dele e nunca mais ele sentiu dor na garganta. A segunda dor ali que você pode ver é no peito, ó, dor de não ser suficiente, aquela angústia que a gente sente, aquele aperto no peito que muitas vezes vem do nada e a gente estava bem, estava trabalhando, estava limpando a casa, estava passeando e de repente veio essa sensação e também essa dor, porque o seu corpo ele dói, ele externaliza aquilo que você está pensando e a insegurança que fica mais ou menos ali no estômago. Então a rejeição é a dor da existência. Não é o medo de perder o outro. A rejeição é o medo de não ser digno de ocupar um lugar na vida de alguém. Existem pessoas que têm essa dor da rejeição e ela vai impactando várias áreas da nossa vida. Lembra na segunda, eu acredito que foi na segunda sessão, no segundo encontro, a gente falou sobre a roda da vida, que a gente trouxe lá áreas como relacionamento, finanças, saúde, espiritualidade. Nessa ferramenta eu trouxe as áreas que mais são impactadas pela rejeição. Olha onde que está. Aqui no meio da página, onde está ali, ó, impactos invisíveis. Preste atenção ali. Pessoas que têm a dor da rejeição, como que essa dor impacta nos relacionamentos? Medo de abandono, a pessoa tem muito medo de abandono, então ela se relaciona com medo, ou ela não se relaciona pelo medo. Então existem dois casos, a pessoa que tem um relacionamento, mas vive com medo, e não tem um relacionamento porque tem esse medo. Tem muita dependência emocional das pessoas, necessidade de aprovação o tempo inteiro. Então, se ela não consegue ter segurança de fazer muitas coisas, se não tiver alguém para aprovar, ou se ninguém aprovar, ou se ninguém reconhecer, ou se ninguém aplaudir, ela não faz.
ou ela faz e desiste de dar continuidade. Ela aceita pouco para não perder. Isso estou falando do quesito relacionamento. Então ela se entrega muito e não tem a reciprocidade no relacionamento ali, só que ela tem medo de reclamar, tem medo de cobrar, tem medo de conversar sobre isso e ela ser abandonada, ela ser rejeitada novamente. Então ela aceita migalhas no seu relacionamento para não perder a pessoa. E ela tem também ciúmes por insegurança. Ciúmes ao extremo, porque ela pode ser rejeitada pelo esposo ou ele pode ser rejeitado pela esposa, namorado, noivo, e aí ela sente muito ciúme. Nas finanças, como que a pessoa com a dor da rejeição, ela se comporta? Isso aqui são comportamentos. Medo de se expor profissionalmente. Então, se tiver que fazer uma palestra, falar em público, arriscar, pedir um aumento, um cargo melhor, ela não se expõe, então ela fica sempre nos bastidores, ela sempre fica para trás, ela olha, vê, acompanha os amigos, os colegas, tudo progredindo, prosperando, e ela não vai, ela não avança. Pessoas que trabalham com vendas, as vendas são travadas porque ela não se relaciona bem. Baixa autoconfiança, então ela não tem aquela confiança de que ela vai fazer e vai dar certo, que ela tem capacidade para dar certo. Então a autoconfiança dela é baixa e ela evita cargos maiores por se sentir que eu não mereço. Eu não mereço. Então, se ela já teve casos da pessoa negar ser um gerente ou um supervisor porque ela tinha medo, insegurança, ela achava que ela não merecia aquele cargo. E aí ela não aceitou. No dia a dia, ela se compara com as pessoas o tempo todo. E hoje as redes sociais pioraram isso, né? Porque a gente fica olhando lá a parte boa que as pessoas postam, porque a maioria das pessoas que fazem postagem nas redes sociais, ela não vai postar as desgraças, ela não vai postar o dia ruim, ela não vai postar os erros, as dores, as lutas. Algumas até postam, mas a maioria não posta isso. E aí você fica se comparando, nossa, como que ela conseguiu, como que ela é bonita, como que ele é bonito, como que é isso, como é aquilo outro. Eu tento, ralo, faço o que tem que fazer além do que eu posso. Não consigo progredir. Essa pessoa começou ontem, olha onde ela já está, olha o que ela conquistou, enfim. Comparação. Não é só as redes sociais, a gente se compara com irmão, com amigo, com vizinho, com parente. Isso é ruim para nós. Mas acaba sendo um comportamento da pessoa que tem essa dor da rejeição. Então, estou trazendo as dores aqui, porque a maioria das pessoas, elas não identificam que tem uma dor da rejeição. Ela não tem na mente assim, poxa, mas eu não fui rejeitado. Meus pais, eles cuidaram de mim com amor e carinho e afeto até hoje. Eles nunca me rejeitaram, eles sempre me apoiaram, estiveram perto de mim, próximo. Mas a dor da rejeição não é somente a pessoa ir embora, te abandonar e nunca mais te procurar. Não é só dessa forma. Quando nós somos criança, nós sentimos a dor da rejeição, pois pode acontecer quando chega um irmão mais novo, quando a mãe tem que, de repente, o pai ou a mãe tem que trabalhar fora e você fica com a avó para ser cuidado. Então, essa dor, ela pode acontecer por N motivos. Então, essa ferramenta aqui, eu estou trazendo situações e comportamentos para você analisar o que eu estou falando, olhando a sua vida, para você identificar ou não essa dor. Nós vamos falar nós vamos trazer muitas outras dores aqui. Essa é a primeira. Então, pode ser que você não tenha ela. Tudo bem. Pode ser que você tenha, tá tudo bem também. Por isso que você está passando por essa jornada aqui. Para identificar coisas inconscientes, antigas, que você nem imaginava que tinha,
que hoje os seus resultados, os seus relacionamentos, as suas finanças, a sua saúde, a sua vida espiritual, a sua empresa, a sua carreira, os seus estudos estão bloqueados, travados ou não avançam por nada por causa dessas travas emocionais. Por isso que cada dia vai vir uma trava diferente, a gente vai falar sobre ela, sobre a dor, sobre a dependência emocional, para identificando, curando, ressignificando e caminhando para a plenitude, o melhor que a gente possa ter e obter. Então, no dia a dia aqui, além da comparação, existem pessoas que têm aquela sensação de se sentir invisíveis, evita grupos, ela não é de ficar em grupo, ela gosta de conversar com as pessoas no individual, ela se isola para não sentir dor, com medo da rejeição, com medo da pessoa ir embora, com medo da pessoa fazer amizade e amanhã ir embora. E na saúde? Na saúde, muitas pessoas têm muita ansiedade, gastrite nervosa, fadiga emocional, sabe aquele cansaço? Que você deita na cama, dorme 10, 15 horas e acorda cansado novamente, pesado, exausto, angustiado. É isso, fadiga emocional. E qual que é a raiz? Ali é na parte de baixo agora, ó. Raiz emocional, herança. Aqui existem algumas raízes que algumas pessoas identificam, outras não, dependendo da história que ela passou, o momento, a idade. Ela não lembra. Mas eu vou falar algumas aqui, as mais importantes. Abandono precoce, pais frios ou emocionalmente ausentes. Sabe, aqueles pais que estão em casa, mas não dão atenção aos filhos? Estão na televisão o tempo inteiro, ou estão trabalhando o tempo todo, ou estão fazendo coisas em casa, ou em vez de ficar com os filhos, eles até saem com os filhos, mas não fica aquele momento com os filhos. Sempre está com os filhos e com alguém, com os filhos em algum lugar. Então não tem aquele momento só para os filhos. Rejeição explícita ou silenciosa, comparação com irmãos. Então existem pais que eles vão cobrar, corrigir ou falar alguma coisa com o filho, comparando ele com outro filho, com um parente mais próximo, com alguém. Críticas constantes ou relações imprevisíveis. Lembrando, a rejeição ela nasce quando a criança tenta ser amada e não encontra espaço para existir. Isso tudo é inconsciente, é no momento que a criança ela está crescendo, ela está observando e sentindo todo o ambiente, e aí emocionalmente ela escolhe, ela entende, ela interpreta tudo aquilo ali como eu estou sendo rejeitada. E por que que a pessoa rejeitada ela fica presa nisso? Porque ela tem medo de não ser suficiente. Ela tem interpretações equivocadas de sinais neutros, sinais como esse que eu falei agora. Ela tem uma leitura emocional negativa do hoje e do ontem. Ela tem uma identidade construída na falta, então ela se constituiu como pessoa na falta de amor, na falta de presença dos pais. Ou ela tem memórias recorrentes de abandono, seja o abandono emocional ou físico, aquele que a pessoa realmente foi embora, ou expectativas que sempre será deixado, aquela sensação, aquele medo de eu vou me relacionar, mas todo mundo já me abandonou, essa pessoa vai fazer igual. E aqui, no finalzinho, eu coloquei GPS de saída, reconstrução de identidade. Depois você vai ler o passo a passo para você entender. O primeiro passo é nomear. Isso não está acontecendo agora. É uma memória emocional. Isso aqui é algo que eu coloquei, que a gente faz nas terapias individuais, quando os casos são mais graves, que a pessoa ela não consegue, pelas orientações que eu estou dando a você aqui, ela não consegue, de fato, né,
tratar isso aqui sozinha ou sem um acompanhamento mais próximo. E aí eu coloquei alguns passos aqui que pode auxiliar você. Você identificou que tem a dor da rejeição, você pode nomear, falar, olha, eu tenho essa dor, mas isso não está acontecendo mais. Isso aconteceu no passado. Agora ela é algo emocional, algo de memória, não é algo que está acontecendo novamente. E aí você vai regular o corpo com técnicas, técnica de respiração 4-2-6, toque no peito, que é uma âncora emocional ali, você conversando com você para você ir acalmando. E na maioria das vezes existe aquelas sensações de quando vem o sentimento, a emoção de rejeição, aqueles 3 tópicos lá em cima acontecem. Você sente vontade de vomitar, dor no estômago, aquela aperto no peito, ou um nó na garganta, e são pontos que o nosso corpo ele está trazendo para nós respostas físicas de algo emocional. Então, até aqui, essa ferramenta aqui, ela trouxe essa explanação dessa dor, que é uma dor, que é uma dor que muita gente tem. Existem pessoas que têm ela num nível baixo, que não influencia tanto na vida, e existem pessoas que têm ela no nível agressivo, nível grande. Então a gente já entendeu hoje sobre a dor da rejeição. É aquela sensação de não se pertencer a ninguém, a grupo, a nada, de não ser suficiente. O seu corpo, ele dá sinais como aperto no peito, nó na garganta, respiração curta, parece que você vai ficar sem ar. Você tem aquela sensação de vazio por dentro, parece que falta algo dentro de você, palpitação no coração. Tudo isso pode ser consequência de um estado de alerta. A ansiedade traz isso também. Vimos aqui algumas áreas que ela ataca muito, que é o relacionamento, as finanças, a saúde, o dia a dia, o nosso dia a dia. Percebe como uma única ferida, pode afetar praticamente todas as áreas da vida? Nós vamos falar de várias outras aqui. E essas experiências, elas começam cedo, muito cedo na nossa vida, como pais ausentes, comparações, pais comparando o filho com outros, ou criticando muito, ou não tem um acolhimento quando o filho precisa, ou aquela rejeição física ou emocional. Mas adiante da nossa jornada, a gente aprofundou aqui, vai aprofundar cada vez mais. A cada dia nós vamos trazer uma dor aqui para a gente identificar, para a gente poder ter consciência do que realmente está nos bloqueando, está nos travando. Eu vou deixar, na verdade, eu já deixei lá na comunidade a ferramenta e um questionário aonde você vai responder aquelas perguntas. Na verdade, você não vai responder. Você vai ler o questionário. Deixa eu até colocar ele aqui para te explicar melhor. Então, lá na comunidade, você vai ter acesso a essa ferramenta para você imprimir, identificar, analisar. E junto a ela vai ter esse questionário aqui. Algumas perguntas para ajudar você a identificar se você tem a dor da rejeição ou não. Então, aqui tem algumas perguntas. Se você responder a maioria delas, você vai perceber que você tem. Desculpa, gente. Você vai perceber se você tem essa dor ou não. Então, esse questionário que você está vendo na tela, ele vai estar lá dentro da comunidade também. Hoje eu estou muito gripado aqui, mas eu não poderia deixar de dar aula para vocês, né? E aí você vai se perguntar, cada uma dessas perguntas aqui. E aí você vai identificar se você tem essa dor da rejeição ou não. Então você vai ler
pausadamente cada uma e você vai marcar aquelas ali que fez mais sentido para você. Não existe nota, não existe erro, não existe peso de menor ou maior. Isso é apenas um diagnóstico, é uma ferramenta para revelar padrões que muitas vezes está escondido e a gente não sabe como identificar. Então, eu trouxe essas duas ferramentas, são ferramentas assim bastante instigantes emocionais para nos ajudar a identificar se nós temos a dor da rejeição ou não. E talvez hoje você tenha percebido que o seu maior problema nunca foi falta de autoestima. Talvez exista dentro de você uma ferida da rejeição que você nem sabia e está influenciando a sua forma de interpretar a vida. E quando a gente identifica a raiz, a gente começa a recuperar a nossa liberdade. Então agora você vai começar a observar durante o resto do dia em quais momentos do dia você procura aprovação, qual que você interpreta um silêncio como rejeição, quando você sente que precisa provar valor, para quem você precisa ficar provando valor. Não tente mudar, só observe o seu comportamento, as suas emoções e pensamentos. Porque as transformações, ela começa pela consciência. E hoje você teve a percepção de ter a consciência e de identificar se você tem a dor da rejeição ou não. Então, a nossa jornada aqui dos 30 dias, a gente está avançando. Se você vê, a gente está nessa fase 1, a gente está identificando as raízes. Então, a gente já passou pela ferida, a infância ferida, a criança interior, e agora a gente está aqui, ó, na rejeição. Olha quanto caminho a gente tem juntos pela frente. Olha a nossa jornada, como que está sendo construída dia a dia. Então, hoje a gente concluiu mais um encontro. Ainda temos muitos temas pela frente. Cada aula foi planejada para quê? Para construir uma transformação passo a passo, dia a dia. Por isso é importante você acompanhar toda a sequência. Por isso é importante você dar o seu feedback após essa aula lá na comunidade. Se você ainda não entrou na comunidade, deixa eu mostrá-la aqui. Essa é a nossa comunidade. Aqui dentro tem todos os vídeos, todas as ferramentas, eu vou postando dia a dia. Se você não estiver encontrando, é só você ir rolando a página assim para baixo do seu celular, no seu computador, você vai encontrar. Aqui as pessoas vão dando os feedbacks, vão falando o que está acontecendo, e aí você vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando a página aqui, ó, e você vai encontrar quando eu posto, ó, dia 1, dia 2, e aqui está a ferramenta do dia 3 de hoje. E o vídeo está aqui acima também. Então aqui, ó, é a aula 3, a ferramenta da rejeição, você vai clicar aqui, vai baixar. E aqui é a ferramenta das perguntas, onde você vai imprimir ou vai ler por aqui mesmo. Aí fica a seu critério qual é a melhor organização que você vai fazer. Mas você entendeu a importância da comunidade? Então, se você já faz parte dessa jornada de 30 dias, esse GPS emocional aqui, tá? O meu está aqui impresso, e o questionário e todos os materiais utilizados nessa aula já estão disponíveis dentro da comunidade de alunos. Acessa lá, entra, baixa, faça o download dessas ferramentas, faz a sua pastinha bonitinha, vai colocando ali os seus feedbacks. Agora, se você está assistindo essa aula aqui em algum lugar, ou no meu canal do YouTube, que algumas aulas eu deixo lá, eu não deixo todas, mas algumas, né, para a pessoa conhecer um pouco o projeto, a ferramenta, a minha didática, a minha metodologia. Então, se você ainda não faz parte da jornada, não fez sua inscrição, esse é um dos vídeos dos 30 encontros dessa jornada. Na experiência completa, você terá acesso a 30 aulas, mapas emocionais, questionários, exercícios práticos, materiais em PDF e a comunidade de alunos. Para participar, se você não fez a inscrição ainda, na descrição desse vídeo aqui tem um link
Lá também tem o nosso número de WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida com a nossa equipe, é só você clicar lá, você pode se inscrever, você vai acessar diretamente aí na sua casa de imediato, tá bom? Será um prazer te ajudar, caminhar contigo e ver a sua evolução como tantas pessoas têm evoluído e eu venho acompanhando dentro da nossa comunidade. Que o Eterno continue renovando a sua mente, fortalecendo a sua fé, restaurando a sua identidade. E a gente nos vê no próximo vídeo, no próximo encontro. A gente vai falar sobre outra ferida que influencia profundamente os nossos relacionamentos. A ferida do abandono. Até o nosso próximo encontro.